A vida. Meus queridos amigos, não deveria ser uma corrida interminável de sacrifícios, especialmente depois de tantos anos dedicados. Quantas vezes você se pegou cancelando seus próprios planos? Talvez um cafezinho com uma amiga ou aquela aula de artesanato que tanto queria fazer, porque precisava estar disponível para um filho ou um neto. Já sentiu aquele aperto no peito? Uma sensação sutil de que, embora ame profundamente sua família, o tempo para você mesmo, para suas paixões e até para um simples descanso parece ter evaporado. É uma realidade dolorosa para muitos de nós que já passaram dos 70 a linha tênue entre o amor e a dedicação aos nossos filhos e netos, e a perda da nossa própria individualidade pode se tornar invisível. Nós nos doamos tanto, e por tanto tempo, que por vezes esquecemos quem somos sem o papel de pai ou mãe sempre presente, sempre ativo, sempre à disposição. Mas o que acontece quando essa dedicação se transforma em uma espécie de servidão silenciosa, onde suas necessidades ficam sempre em último lugar? Não se culpe se essa pergunta ressoou em você. Não é sobre amor. É sobre equilíbrio e, acima de tudo, sobre o respeito à sua própria jornada e ao seu direito de viver plenamente. Existe um segredo para redescobrir essa liberdade, para voltar a ser o protagonista da sua história. Neste vídeo, vamos desvendar 5 sinais que podem indicar que você, talvez sem perceber, se tornou excessivamente dependente dos seus filhos após os 70 e o mais importante, como podemos juntos trilhar o caminho de volta à sua tão merecida independência e bem-estar. Fique até o final, pois há algo que pode verdadeiramente surpreendê-lo e transformar sua perspectiva sobre o que significa viver bem nessa fase da vida. Vamos começar nossa jornada de redescoberta olhando para o primeiro sinal, aquele que muitas vezes se manifesta de forma tão sutil que mal percebemos. Gembo, sua agenda não é mais sua. Pense comigo com que frequência você se vê organizando seu dia, sua semana. Não em torno do que você quer fazer, mas do que seus filhos e netos precisam. Talvez seja buscar o neto na escola porque o filho está no trabalho, levar a neta ao médico, fazer compras para a filha que está sem tempo, ou até mesmo cancelar um compromisso pessoal porque surgiu uma emergência familiar. Parece um ciclo sem fim. Não é no início. Tudo é feito com o coração cheio de carinho. E é assim que deve ser. Mas, com o tempo, essa disponibilidade constante pode se transformar em uma expectativa tácita, onde sua presença é dada como certa, sem muita consulta ou mesmo gratidão. Lembro-me de uma senhora, Dona Laura, que me contava como adorava suas manhãs de hidroginástica. Era o seu momento, sua hora de cuidar do corpo e da mente, de conversar com as amigas. Mas, com o passar dos meses, ela se viu perdendo uma aula após a outra. Ora era o neto que precisava de carona. Ora a filha pedia que ela fosse com ela resolver um problema no banco. Ora o filho pedia que ela ficasse de olho na casa enquanto ele viajava. Dona Laura nunca dizia não. Ela se sentia culpada só de pensar em recusar. O resultado: suas articulações começaram a doer, a tristeza a rondar, e as manhãs, que eram fonte de alegria, se tornaram mais uma lista de tarefas a cumprir para os outros. Ela perdeu o controle da sua própria vida, das suas próprias rotinas, porque a agenda da família se sobrepôs completamente à dela. O primeiro passo para retomar o controle é a conscientização. Você precisa se perguntar: estou agindo por escolha ou por obrigação? Se a resposta for obrigação, mesmo que velada, é hora de agir. Comece a praticar o não gentilmente. Não é sobre abandonar seus filhos ou netos,
mas sobre estabelecer limites saudáveis. Em vez de dizer sim imediatamente, diga: deixe-me verificar minha agenda e te ligo de volta. Essa pequena frase te dá tempo para pensar, para ver se o pedido realmente se encaixa em seus planos, ou se você está apenas cedendo por hábito ou medo de desagradar. Se sua agenda estiver cheia e você já tiver um compromisso, mesmo que seja apenas tempo para mim mesma. Não tenha receio de dizer: hoje não consigo, mas posso te ajudar amanhã, depois das 14h. Ou, eu tenho um compromisso no horário que você precisa, mas podemos pensar em uma alternativa. Sugira outras soluções, como um transporte por aplicativo para o neto, ou que o filho peça ajuda a um amigo para a mudança de planos. Lembre-se, seus filhos são adultos e capazes de encontrar outras soluções. Você não é a única opção. Ao fazer isso, você não apenas recupera seu tempo, mas também os incentiva a serem mais proativos e menos dependentes de você. Sua independência começa com a posse da sua própria agenda. E isso nos leva ao segundo sinal, talvez ainda mais delicado e igualmente comum. Seu dinheiro é o dinheiro da família. Essa é uma ferida que muitos de nós carregamos em silêncio. Depois de uma vida de trabalho, de economias, de planejar um futuro mais tranquilo, você se vê constantemente usando suas economias, sua aposentadoria, para ajudar filhos e netos. Não estamos falando aqui de um presente ocasional, um mimo para o neto, ou uma ajuda em uma situação de emergência genuína e bem definida. Estamos falando de um padrão onde o seu dinheiro se torna uma espécie de caixa eletrônico familiar, sempre acessível para pagar contas, dívidas, viagens, ou até mesmo financiar estilos de vida que não seriam possíveis sem sua contribuição. Lembro-me do Sr. Antônio, um homem que trabalhou a vida inteira como comerciante, economizando cada tostão para ter uma aposentadoria confortável. Ele sonhava em viajar pelo Brasil com sua esposa, visitar as cidades históricas, curtir a velhice sem preocupações financeiras. No entanto, seus filhos, já adultos, com suas próprias famílias e responsabilidades, viviam pedindo ajuda. Ora era para pagar a faculdade do neto, ora era para consertar o carro da filha, ora para cobrir um empréstimo que o filho havia feito e não conseguia pagar. O Sr. Antônio, com seu coração generoso, nunca conseguia dizer não. Ele via seus filhos em apuros e sentia a obrigação de salvá-los, mesmo que isso significasse adiar seus próprios sonhos e apertar seu próprio cinto. Com o tempo, o sonho das viagens se desfez, e as conversas sobre o futuro tranquilo foram substituídas por discussões sobre as finanças apertadas da família e como ele poderia ajudar mais um pouco. A questão aqui não é o seu amor, mas a responsabilidade financeira. Seus filhos são adultos. Eles precisam aprender a gerenciar suas próprias vidas e finanças, ao resgatá-los constantemente. Você os impede de crescer, de aprender com seus próprios erros e de desenvolver sua própria resiliência financeira. O primeiro passo é fazer um balanço honesto das suas próprias finanças. Saiba exatamente quanto você tem, quanto gasta e quanto precisa para viver sua vida confortavelmente e realizar seus próprios sonhos. Não minta para si mesmo, nem minimize suas próprias necessidades. Depois, defina limites claros. Isso pode ser difícil. Eu sei, pode envolver conversas desconfortáveis, mas é essencial. Você pode dizer algo como: filho, eu te amo muito e sempre quero o seu bem. No entanto, minhas finanças são limitadas e preciso garantir minha própria segurança para o futuro. Não posso mais arcar com essas despesas.
Precisamos pensar juntos em uma solução que não me comprometa. Ofereça conselhos, ofereça seu tempo para pesquisar soluções. Ajude-os a criar um orçamento. Mas não ofereça seu dinheiro, a menos que seja uma decisão consciente e estratégica de sua parte, sem pressão ou culpa. É crucial que eles entendam que o dinheiro que você possui é o resultado de sua vida de trabalho e é para sua segurança e seus planos. Não um fundo de emergência ilimitado para eles, ao retomar o controle das suas finanças. Você não só protege seu futuro, mas também ensina uma lição valiosa de responsabilidade aos seus filhos. É um ato de amor maior, que promove a independência de todos. E dando sequência à nossa conversa sincera, vamos aprofundar no terceiro sinal, que muitas vezes é o mais difícil de identificar, porque está enraizado em nossa própria autoimagem. Suas decisões são sempre baseadas no que os filhos querem ou precisam. Pense em quantas vezes você adiou um sonho, um desejo, uma pequena mudança na sua vida, porque imaginou que isso poderia de alguma forma atrapalhar a vida dos seus filhos. Ou porque sentiu que precisava da aprovação deles para seguir em frente. Talvez você sonhe em morar em uma cidade mais quente, perto da praia. Ou talvez queira vender uma casa grande demais e se mudar para um apartamento menor e mais fácil de cuidar. Mas aí vem a pergunta interna, ou às vezes até verbalizada pelos filhos: e como vamos fazer para te visitar? Mas e os netos? Você não vai ficar muito longe. Essas perguntas, muitas vezes carregadas de preocupação genuína, podem se transformar em uma pressão sutil que o impede de fazer escolhas que são puramente suas, para o seu próprio bem-estar. Conheço a história de Dona Emília, uma senhora vibrante que adorava viajar. Seu grande sonho era fazer uma excursão pela Patagônia. Ela tinha o dinheiro, a saúde e a disposição. No entanto, sua filha, sempre preocupada com a segurança da mãe e com a possibilidade de ela precisar de algo longe, desaconselhava a viagem. Mãe, não é perigoso viajar sozinha nessa idade. E se acontecer alguma coisa, não seria melhor ficar por aqui, perto de nós, Dona Emília? Para não preocupar a filha e para evitar o que ela via como problemas, acabou desistindo da viagem. Ela passou os anos seguintes lamentando silenciosamente o sonho não realizado, sentindo uma mistura de frustração e culpa. A verdade é que, ao permitir que as preocupações ou os desejos dos nossos filhos moldem todas as nossas grandes decisões, nós nos negamos a viver a plenitude da nossa própria vida. Você passou décadas cuidando, educando, apoiando. Agora é a sua vez de colher os frutos da sua dedicação. E isso inclui o direito de fazer suas próprias escolhas, com base no que te faz feliz e realizado. O caminho para isso é a afirmação da sua autonomia. Comece por reconhecer que suas necessidades e desejos são válidos, antes de tomar uma decisão. Pergunte a si mesmo: isso me trará alegria? É algo que eu realmente quero? Se a resposta for sim, não se sinta culpado por persegui-lo. Comunique suas decisões com clareza e firmeza, mas com amor. Você pode dizer: filho, eu decidi que vou vender a casa grande e me mudar para um apartamento menor. Sei que pode parecer uma mudança grande, mas é o que eu preciso agora para ter mais conforto e menos preocupações. Eu os amo muito e sempre terei prazer em recebê-los. E vamos encontrar uma forma de nos vermos frequentemente. Mas esta é uma decisão importante para o meu bem-estar. Eles podem precisar de um tempo para se ajustar. Mas, no fundo, a maioria dos filhos quer ver os pais felizes. Você tem o direito e a responsabilidade de ser o arquiteto da sua própria felicidade. Chegamos ao quarto sinal, que se entrelaça muito com o anterior
e revela um profundo condicionamento. Você se sente culpado por ter tempo para si mesmo. Ah, essa culpa! Essa companheira silenciosa que sussurra aos nossos ouvidos que não estamos sendo úteis o suficiente, que estamos sendo egoístas se ousamos descansar, ler um livro, pintar ou simplesmente não fazer nada, depois de uma vida inteira dedicada a cuidar da casa, da família, do trabalho, a ideia de ter tempo livre, descompromissado, apenas para você, pode parecer um luxo indevido. Muitos de nós crescemos com a ideia de que nosso valor está na nossa capacidade de servir, de prover, de estar sempre ocupado e disponível. E quando os filhos se tornam adultos e começam a precisar de apoio em suas próprias vidas e com seus próprios filhos, essa programação mental se intensifica. Lembro-me de um senhor, o Dr. Carlos, um cirurgião aposentado, que amava passar as tardes montando maquetes de aviões. Seu hobby de infância. Era sua terapia, seu refúgio. No entanto, sempre que seus filhos ligavam e ele estava em seu canto de criação, ele sentia uma pontada de culpa. Ele imaginava que deveria estar fazendo algo mais produtivo, como consertar algo em casa para um deles, ou ir buscar um neto na escola. Ele até tentava esconder seu hobby, quase como se fosse algo errado. Essa culpa o impedia de desfrutar plenamente de seus momentos de lazer e de recarregar suas energias. Ele se sentia como se estivesse roubando tempo que pertencia à família. Mas, meus amigos, o tempo para si mesmo não é egoísmo, é autocuidado, é uma necessidade vital, é a fonte da sua energia, da sua paciência, da sua alegria. Uma pessoa que está esgotada, que não tem seus próprios momentos de paz e satisfação, tem muito menos a oferecer aos outros. Para romper com essa culpa, precisamos primeiro reprogramar nossa mentalidade. Entenda que você não é um recurso ilimitado. Você tem suas próprias necessidades físicas, emocionais e espirituais. O tempo que você dedica a si mesmo não é tempo perdido, mas sim tempo investido na sua saúde e felicidade, o que, por sua vez, o torna uma pessoa mais presente e agradável para seus entes queridos. Comece a agendar seu tempo para mim na sua própria agenda, como se fosse um compromisso inadiável. E ele é: seja uma hora para ler, para meditar, para caminhar no parque, para fazer um bordado, para assistir àquele programa de TV que adora. E quando surgir um pedido dos filhos que coincida com esse momento, use as técnicas que discutimos antes, seja gentil, mas firme. Adoraria ajudar, filho, mas neste horário já tenho um compromisso comigo mesma. Que tal um pouco mais tarde, ou amanhã, ao valorizar seu próprio tempo? Você ensina seus filhos a valorizá-lo também. Você demonstra que a vida não é apenas sobre sacrifício, mas sobre uma dança equilibrada entre dar e receber, entre cuidar dos outros e cuidar de si mesmo. Essa é a verdadeira essência da independência, o direito de ser você. Plenamente. Sem culpa. E agora, o quinto e último sinal, que muitas vezes é a gota d'água que faz o copo transbordar. Seus filhos não consultam você. Eles te informam o que vai acontecer. Este é um ponto crucial, pois ele toca na questão do respeito e do seu papel dentro da dinâmica familiar. Quando você se torna excessivamente disponível e se doa sem limites, sem impor suas próprias necessidades, pode acontecer de seus filhos começarem a vê-lo menos como um indivíduo com sua própria vida e mais como um recurso sempre presente e garantido. Eles param de perguntar "você pode" e começam a dizer "você vai". Pense na Maria, que sempre foi uma mãe e avó exemplar. Ela vivia para a família. Acontece que, com o tempo,
Suas filhas passaram a informá-la: "Mãe, na sexta-feira à noite, vamos sair. Então você fica com as crianças." Ou: "Mãe, compramos passagens para você ir com a gente para a praia no feriado. Já está tudo combinado." Maria. Embora muitas vezes tivesse outros planos ou simplesmente quisesse ficar em casa para descansar, sentia-se na obrigação de aceitar. Afinal, as passagens já estavam compradas. O compromisso já estava feito. Ela se via em situações onde sua opinião, sua disponibilidade, sua própria vontade não eram levadas em consideração. Ela não era mais consultada. Era comunicada sobre sua participação nos planos alheios. A sensação, dizia ela, era de ser um item na lista de tarefas de alguém, e não um membro respeitado e ativo da família com sua própria autonomia. Isso dói. Não é sentir-se desvalorizado. Sentir que sua voz não importa, que sua individualidade foi apagada em nome da família. A chave para reverter essa situação é a comunicação assertiva e o estabelecimento claro de seus limites. É fundamental que seus filhos entendam que você tem sua própria vida, seus próprios planos e que sua participação em qualquer atividade familiar deve ser uma escolha sua, não uma imposição, quando uma situação dessas surgir. Em vez de aceitar passivamente, você pode responder com calma, mas com firmeza: "Que legal que vocês planejaram isso. No entanto, eu não fui consultada sobre a minha disponibilidade. Entendo que vocês contavam comigo, mas eu já tinha outros planos. Precisava desse tempo para mim, para as próximas vezes. Por favor, me consultem antes de tomar decisões que me envolvam, para que possamos ver se minhas datas e disponibilidade se encaixam." É importante não explodir de raiva ou culpá-los, mas explicar calmamente que você tem o direito de ser consultado e de dar seu consentimento. Isso não é falta de amor. É amor próprio e um sinal de respeito que você está ensinando a eles. Pode ser difícil no início, e pode haver alguma resistência, mas com consistência e paciência, seus filhos aprenderão a respeitar seu espaço, seu tempo e suas escolhas. Eles começarão a ver você novamente como uma pessoa completa, com seus próprios desejos e necessidades, e não apenas como a mãe ou avó que está sempre à disposição. Essa mudança na dinâmica familiar, onde seu direito de ser consultado é restaurado, é um passo gigante para a sua independência. É sobre ser um pilar de amor e sabedoria. Sim, mas também um exemplo de autonomia e respeito por si mesmo. Lembre-se, seus filhos se tornaram adultos capazes de gerenciar suas próprias vidas. É hora de você viver a sua, com plenitude e sem amarras. Amigos, chegamos ao final da nossa conversa. E espero de coração que esses 5 sinais tenham acendido uma luz para você. Nós falamos sobre a importância de ter sua agenda de volta, de proteger suas finanças, de tomar suas próprias decisões, de libertar-se da culpa por ter tempo para si mesmo e de exigir ser consultado. E não apenas informado. Não se trata de amar menos, de se afastar ou de ser egoísta, mas sim de amar-se o suficiente para reconhecer seu valor e seu direito a uma vida plena e independente após os 70. É sobre construir relacionamentos mais saudáveis, onde o respeito mútuo e a individualidade de cada um são celebrados, quando você está bem consigo mesmo, com suas necessidades atendidas e sua autonomia respeitada. Você tem muito mais a oferecer, e de uma forma mais genuína e alegre, para toda a sua família. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua felicidade e no seu bem-estar. Não precisa ser uma revolução de um dia para o outro. Comece com um não gentil, com a organização de um tempo para você,
com uma conversa sincera sobre suas finanças. Cada pequeno passo é uma vitória, é um processo. E como todo processo, tem seus desafios. Mas a recompensa é uma vida mais autêntica e feliz. Você construiu uma vida, criou uma família. E agora é o momento de colher os frutos da sua dedicação, vivendo seus próprios sonhos e desfrutando da sua liberdade. A sua independência não é um luxo, é um direito e uma necessidade. E o mais importante, ela inspira seus filhos e netos a serem mais independentes também. Eu adoraria saber de você. Você se identificou com algum desses sinais? Qual foi o mais desafiador para você? Ou talvez você já tenha conseguido resgatar sua independência em alguma dessas áreas e queira compartilhar sua experiência. Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar sobre isso. Sua história pode inspirar muitas outras pessoas. E se este vídeo tocou seu coração e você sente que pode ajudar outra pessoa, por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Sua inscrição e seu gostei nos ajudam a continuar compartilhando mensagens importantes como esta e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que celebram a vida em todas as suas fases, com alegria, propósito e muita independência. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Lembre-se, sua vida é um tesouro e você merece vivê-la plenamente, com alegria e propósito, em todas as idades.